Bem, vamos então, nessa última ministração da palavra, falar sobre futuro. Diga comigo, futuro. O que nós vamos tentar fazer com a ajuda do Espírito Santo, obviamente, porque sem ele nada podemos fazer, é desencapsular futuro na nossa experiência familiar. Desencapsular o futuro das nossas famílias. Se tem uma coisa que muitas vezes nos rouba a paz e sabota o nosso sossego, desequilibra nossas emoções, é quando nós pensamos no futuro das nossas famílias. Não é verdade, minha gente? Eu sei porque eu sou casado, tenho filho, tenho neto, e às vezes eu me pego pensando, meu Deus, como será o futuro da minha família, especialmente quando eu não estiver mais aqui? Como será que meu filho, minha netinha, minha esposa, se Deus me chamar primeiro, vai se desdobrar? E mesmo que eu esteja aqui, já na velhice, como será o futuro? E há uma passagem na Bíblia que, ao meu ver, é uma passagem que nos informa muito sobre dinâmicas familiares que afetam o nosso futuro e que podem nos ajudar a desencapsular um futuro muito abençoado para nós e para nossas famílias. Amém? Eu tenho certeza que isso interessa a você. O que você pode fazer? Porque, com relação ao futuro, só quem tem o controle mesmo é Deus, não é? Ninguém tem o controle do futuro, só Deus é que sabe e que controla. Mas existem coisas que Deus colocou nas nossas mãos, não como determinadores do futuro, porque só Ele determina, mas como parceiros de Deus na construção de um futuro feliz e abençoador para nós e para as nossas famílias. Porque Deus sempre procurou parceiros. Desde o Jardim do Éden, Deus criou o homem e a mulher, criou o jardim, mas mandou que Adão cuidasse dele, não é? Então Deus procura parceiros para trabalhar na sua obra, nos seus projetos. A família é um projeto caríssimo de Deus. Há alguma coisa que eu e você podemos fazer na construção ou no desencapsulamento de um futuro abençoado para as nossas famílias? Penso que sim. Então, Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1, é que vai servir de base bíblica para essa nossa reflexão. Ruth, capítulo 1, verso 1 em diante. Na verdade, nós vamos ler todo o capítulo, todos os 22 versos de Ruth, capítulo 1. O texto é relativamente longo, mas eu faço questão de lê-lo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Penetra a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Assim diz a santa palavra de Deus. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quiliã. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo?
Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja sua cunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa senão a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou apavorado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Deus nos abençoe, no nome de Jesus. O que é que a história linda de Ruth tem a ver com o futuro das nossas famílias? Essa é, sem dúvida, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Já participei de diversos casamentos onde o fundo musical, a trilha sonora, incluía essa declaração fabulosa, esse voto que é feito por Ruth, a Noemi, sua sogra, dizendo: aonde você for eu irei, aonde você pousar eu pousarei, aonde você for sepultado ali serei eu, que nada a não ser a morte nos separe de ti. Imagine, meus irmãos, uma história tão fabulosa que até os dias de hoje serve de base para o compromisso conjugal e familiar. Mas existem algumas dinâmicas nesta história de Ruth e sua sogra Noemi que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão, porque tem a ver, segundo eu penso, com o desencapsulamento do nosso futuro. Essa é a nossa proposta hoje. Desencapsular futuros que têm a ver com a nossa história familiar. Então, nós vamos começar com esse aspecto. Vamos começar com o aspecto da complexidade familiar. Toda família, incluindo a minha e a sua, por mais harmoniosa que seja, por mais bem construída, por mais bem estruturada, eu diria, por mais funcional que seja, terá sempre algum aspecto de disfuncionalidade. Até alguns chegam a brincar dizendo que toda família funcional é disfuncional em alguma medida. É uma contradição, mas que parece que faz sentido, porque toda família tem alegrias, vitórias, conquistas, boas lembranças, celebrações, mas toda família também enfrenta algum tipo de percalço, de desafio. E isso é importante entender para que a gente não caia na cilada de pensar que a única família perfeita é a do vizinho ou do irmão da igreja. Na verdade, vida familiar é uma jornada, é uma viagem entremeada de muitas alegrias, mas também de alguns desafios. A gente não sabe que alguns desafios se apresentam a nós inicialmente como alegrias.
Depois a gente vai descobrindo que são desafios disfarçados de alegria. Posso mencionar alguns exemplos? Filho é alegria? Claro. Filho é herança do Senhor, de acordo com a Bíblia. Mas todo mundo que já foi pai ou é pai ou mãe, sabe o que é acordar de madrugada com o filho queimando em febre, ou tendo que sair às pressas para levar um filho enfermo para um atendimento de emergência. Eu já passei por isso algumas vezes. Tenho um filho de 30 e poucos anos e uma neta de 8 anos. Filho é uma bênção, mas quem já precisou disciplinar e corrigir o filho ou a filha por causa de alguma questão delicada sabe que a criação de filhos é também desafiadora. A questão é que quando nós chegamos na maternidade e recebemos aquele pacotinho lindo, e aqui se faz um pacotinho mesmo, né? Um pacotinho lindo, embrulhadinho, a gente não sabe que embrulhado naquele pacotinho com tantas alegrias, com tanta celebração, com tanta comemoração, também está inserido naquele pacote uma vida inteira de responsabilidade do pai e da mãe. Uma vez que a criança nasce, uma vez que o filho nasceu, nunca mais deixaremos de nos preocupar com eles. Nunca mais. Me lembro que minha avó ainda era viva, com quase 90 anos de idade. Vovó foi passar uma temporada na nossa casa. Eu era solteiro ainda. Papai levou vovó para passar uns meses lá em casa. Vovó era uma criatura extraordinária, crente da Assembleia de Deus, mulher de oração, passava o dia inteiro cantando, parecia uma cigarra cantando os hinos da harpa. Eu aprendi a cantar alguns hinos da harpa cristã antes de me converter, porque eu ainda não era crente. E vovó passava o dia inteiro cantando os hinos da harpa. Bem, meu pai saía de manhã para trabalhar como motorista de ônibus, e lá para o final do dia a vovó chegava perto de nós, os netinhos, e dizia assim: por que será que esse menino está demorando tanto? Eu dizia: vovó, mas que menino? Seu pai. Já era para ter chegado. Enquanto os filhos viverem, nosso coração estará sempre voltado para eles. Às vezes pulsando de alegria, às vezes batendo forte de preocupação. A casa própria é bênção ou é problema? E coisa boa, não é? Fechar o contrato, fazer o closing. Ô, glória! Depois a gente começa a lidar com uma palavra muito chique em inglês, que é até meio difícil de pronunciar, né? Mortgage. Todos os meses. Se fosse só o mortgage, mas tem a manutenção, tem o imposto. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso não é ruim, não, minha gente. É só para nos ensinar que toda bênção vem encapsulada com desafios. Vou um pouquinho mais a fundo aqui. Casamento é bênção, gente? Eu vou imitar o pastor Moisés. Vou perguntar de novo. Os irmãos não entenderam. Casamento é bênção, gente? Por que vocês estão rindo? Nós estamos rindo porque sabemos que nesse pacote maravilhoso chamado casamento, que coisa boa, né? Eu estou casado há 38 anos com Denise, e eu confesso a vocês, aproveitando que ela não está aqui, embora eu acho que ela vai checar depois a gravação do vídeo, tem dias que eu acordo e penso assim: meu Deus, quem é essa mulher que está aqui? Parece uma outra pessoa. Mas eu sei também que ela tem encontros variados comigo. Ela está me descobrindo, me conhecendo também. Um dia eu falei: Denise, olha, você será o meu doutorado para a vida.
Eu vou estudar você enquanto eu viver. Minha missão é conhecer você. E, com a graça de Deus, tentar te fazer feliz. Essa é a minha única preocupação na vida. Que eu entendo que Denise é um presente de Deus na minha vida. Mas confesso a vocês, eu não sabia disso no dia da cerimônia. Vem embrulhado no pacotinho. Uma vida inteira de descobertas e desafios. Se você, alguma vez na vida, você que é casado, já pensou, meu Deus, pensou, sem falar, mas pensou, será que eu deveria ter, de fato, me casado com essa pessoa? Não se preocupe, não. Faz parte. Todo casal saudável, um dia na vida, já parou para pensar, será que era isso mesmo? A questão é que, mesmo depois de ter feito a pergunta, você continuou vivendo com essa pessoa. Aí que está o segredo. Não tem nenhum problema em perguntar. O problema é, depois da pergunta, dizer e continuar, até que a morte os separe. Porque, ao longo dos anos, você vai descobrindo que fez a coisa certa. Vai chegar um dia no futuro que você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, ainda bem que foi essa a escolha da minha vida, porque é com essa pessoa que eu vou terminar os meus dias na Terra. Depois que os meninos forem embora para o college, se casarem, é com essa pessoa que eu vou encerrar os meus dias. Velhinho, quentão do sol, lembrando das histórias da vida. E uma das coisas fascinantes de permanecer é que depois, com a idade, e é um processo natural, a gente começa a se esquecer de algumas coisas, alguns fatos da vida. E aí, eu descobri que eu e Denise, conforme o tempo vai avançando e nós vamos envelhecendo, vamos nos tornando o hard disk do outro. As lembranças dos fatos da nossa vida, desde o início, coisas boas e difíceis que nós já vivemos, estão depositadas na memória dela e na minha. O problema é que, com a velhice, a minha e delas estão se apagando gradualmente. Eu fico pensando, se eu não tivesse me casado com a Denise, eu já teria me esquecido mais da metade dos fatos da minha vida. Às vezes eu me esqueço de uma coisa, ela completa. Às vezes eu me esqueço, ela completa. Eu falo, meu Deus, eu não sabia quando me casei com ela. Estava embutido no pacote ter uma pessoa com quem compartilhar as minhas histórias até o fim da vida. Não é fascinante isso? Mas isso é bênção para quem permanece. É complexa a vida. E vocês viram aí na história de Ruth que a vida, de fato, a experiência familiar que a vida nos oferece, ela apresenta esse aspecto das complexidades familiares. E como é que a gente encontra isso no texto? Olha, o texto começa dizendo que um cidadão chamado Elimeleque se casou. Casou-se com uma mulher chamada Noemi. E ambos tiveram filhos. A vida estava seguindo como se esperava acontecer. Casamento, filhos. Geraram 2 filhos, 2 homens, um chamado Malom e outro chamado Quilion. E a vida seguiu com esses 4, diga comigo, 4, experimentando dinâmicas que toda a família, a minha, a sua, inclusive, enfrentam. Alegrias, tristezas, conquistas, perdas, medalhas, constrangimentos. Mas permaneceram unidos. E o segredo é, não desista de amar a sua família. Aconteça o que acontecer. Amém, minha gente? Amém. Esse é o pacto que garante a vitória. Aconteça o que acontecer, não pare de amar o seu cônjuge, não pare de amar os seus filhos. Aconteça o que acontecer. Bem, mas eram seres humanos imperfeitos. E logo, logo, a vida começou a apresentar algumas complexidades. E essas complexidades foram agravadas por aquilo que eu e você vamos chamar de circunstanciamentos da vida. Diga comigo, circunstanciamentos da vida. São as circunstâncias que a gente não planeja, não espera. Só Deus é que sabe, na sua onisciência, a gente não sabe coisas que vão acontecer. Por exemplo,
até 2019, quem imaginaria que em 2020 o mundo iria ser posto de joelhos pela pandemia do coronavírus? Ninguém sabia. São as circunstâncias da vida. Quem imaginaria, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que por volta do ano de 2008 esse país seria atingido pela crise imobiliária que causou falência, desespero e perdas substanciais de tanta gente? A gente não sabe. São as circunstâncias da vida. Quando você vai no médico e você pensa que é um exame regular, de repente o médico diz, olha, eu vi uma coisa aqui que eu preciso conversar com você, espera um pouquinho, pronto. Uma circunstância que já alterou a vida da gente. Você estava com planos de férias, construção, e daqui a pouco você tem que recalibrar a sua vida por causa de uma circunstância nova. A morte de um ente querido muda a vida da gente de repente. Uma notícia, olha, queridos, um telefonema pode inaugurar uma nova fase na sua vida. Uma ligação. Eu me lembro quando eu estava em casa, lá em Connecticut, um dia de madrugada o telefone tocou e minha irmã estava dando a notícia que papai havia falecido. Um telefonema. Até aquele momento, era uma noite como qualquer outra. Eu tinha meus planos, minha agenda para o dia seguinte, pronto, mudou tudo. Os compromissos, emergência, urgência, tudo para. Tudo muda com um telefonema. No caso da história de Ruth, qual foi a circunstância? Qual foi o circunstanciamento que afetou essa família que até então estava tão redondinha? Marido, esposa, filho, filha, tudo tão redondinho. Apesar das complexidades que toda a família apresenta, a vida seguiu o seu curso. De repente veio a fome. Diga comigo, fome? O circunstanciamento que afetou essa família foi a fome na terra. E por causa da fome, Elimeleque, o marido, chamou sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e como chefe da casa disse, gente, não dá mais para ficar aqui. Se nós permanecermos aqui em Israel, nós vamos todos morrer de fome. E com fome não se brinca, né? Vamos fazer o quê, pai? Vamos embora. Vamos virar imigrantes. Pai, mas vamos sair da nossa terra, do meio do nosso povo, nossas tradições, nossa comida, nossa cultura? Sim. Não é o que eu queria, mas nós precisamos atender a esse circunstanciamento da vida. E como eu estou falando a uma congregação composta majoritariamente de imigrantes, e eu também sou um deles, você sabe exatamente o que significa ter que tomar uma decisão dessa envergadura. Não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil. Todo imigrante tem um coração muito especial. E poucas pessoas entendem o coração do imigrante. Graças a Deus que Deus entende o coração do imigrante. Tanto isso é verdade que ele disse ao povo de Israel, olha, quando vocês receberem um imigrante no meio do povo, cuidem bem do estrangeiro, do imigrante. Porque vocês também foram imigrantes aonde? Na terra do Egito. Deus conhece o coração do imigrante. Deus sabe que não é fácil tomar essa decisão, enfrentar esse circunstanciamento de ter que arrumar as malas, meus irmãos, e despedir-se das pessoas que nos são tão caras. Olha, dar um abraço, despedida num pai ou numa mãe. Olha, eu vou falar uma coisa. Não é uma tarefa fácil. Ainda mais sem saber se você jamais vai vê-lo. Quando meu pai morreu, eu não estava lá perto dele. Quando meu irmão morreu, eu não estava lá perto dele. Não é fácil. Nesse sentido, Elimeleque disse, sim, vamos para a terra de Moabe, vamos nos tornar imigrantes lá. Saíram para a terra de Moabe. Há outras circunstâncias que às vezes afetam tremendamente a nossa vida, circunstanciamentos que desequilibram a nossa história familiar. Pode ser uma demissão, a perda de um emprego,
pode ser o envolvimento de um filho ou de uma filha com alguma adicção. Enfim. Saíram para Moabe e, chegando lá, começaram a reconstruir a sua história familiar. Quem tomou essa decisão, meus queridos, foi o cabeça da casa, o marido, o pai, Elimeleque. A essa altura, Elimeleque era o que nós poderíamos chamar de um alavancador relacional. O que são alavancadores relacionais no contexto de uma família? Toda família tem as suas alavancas. Os alavancadores relacionais são membros da família, geralmente isso vai acontecer inicialmente com o marido, ele é a alavanca principal na tomada de decisões, mas também pode ser que a posição de alavancador relacional, de iniciador das decisões mais sérias, se o marido faltar, às vezes essa função vai repousar no colo da mulher, ela que vai ter que dizer, está na hora de nos mudarmos aqui. Está na hora de vendermos essa casa. Em alguns casos, a posição de alavanca relacional da família será transferida caso o marido falte, caso a esposa falte ou seja debilitada pela idade ou pela enfermidade. Às vezes, o filho mais velho vai assumir essa posição, de tornar-se agora a alavanca de decisões da família. Eu comecei a perceber, na minha história familiar, que depois de alguns anos a minha família começou a me interpretar como uma espécie de alavanca de decisões. Mesmo morando aqui na América, muitas vezes eu recebo telefonemas dos meus parentes no Brasil, quando vão tomar alguma decisão séria que implica no bem da família, eles me ligam para ouvir o que eu tenho a dizer. E eu entendi que, mesmo distante, eu sou percebido como uma espécie de alavanca de decisões. Não vou fazer nada sem saber o que o Sérgio pensa disso. Porque a palavra dele é uma palavra que tem peso nas decisões da família. Desde a venda de um imóvel, de uma herança, ou até mesmo uma decisão relacionada à internação de um parente, a uma cirurgia, levantamento de dinheiro para alguma emergência. Eu não sei na sua casa hoje quem ocupa a posição de alavanca. Se você é o marido, é você. Porque a Bíblia lhe coloca na posição honrada, porém delicada, de ser o cabeça da família. E, esposa querida, minha amada, se você tem um esposo que é uma alavanca, um pesador de decisões, um tomador de decisões, dê glória a Deus por isso. Não se incomode com isso, não. Tá? Apoie esse ministério que não é fácil. Ele vai te ouvir, ele vai considerar o que você pensa, mas a decisão final dele será muito importante. Porque ele é o cabeça. Pastor, mas será? É. Porque a Bíblia diz isso. Na verdade, ser o cabeça da casa é muito mais delicado do que não ser. Porque se o líder tomar uma decisão errada, o peso sobre ele é muito maior. E como seu marido ama a Deus e ama a sua família, pode ter certeza que ele vai sempre pensar no melhor para vocês. Amém? Amém? Mas pode ser que hoje a alavanca de decisões da sua família seja você, minha querida irmã. Você pode ser uma mãe solo, uma mãe que cria seus filhos sozinha, você pode ser uma viúva. E hoje é você que tem essa árdua responsabilidade de ter as palavras de decisão na casa. Bem, como é que isso aparece no texto de Ruth? Morreu Elimeleque quando chegaram na terra de Moabe. Imagine, uma família acabar de migrar para outro país, quando cheguem lá, com um monte de sonhos nas malas. Quem trouxe sonhos nas malas quando veio para cá? Eu me lembro que eu trouxe várias malas do Brasil e trouxe um monte de sonho dentro delas. Alguns já foram realizados, a maioria. Tem alguns que estão lá ainda. Mas Deus é bom. No momento certo, eles vão se realizar. Acabaram de abrir as malas e se posicionar na nova terra e o pai de família morreu. Que tragédia, né?
que você faz? Você acabou de migrar para outro país e o chefe da casa morreu. O que essa mulher vai fazer? O que esses filhos vão fazer? Porque ele era o alavancador. Era ele quem dizia, está na hora de mudar por causa da fome. E agora, a liderança desse homem de Deus não existe mais. O que acontece é que a alavanca vai mudar de posição. Primeiramente, a decisão vai passar para o seu filho mais velho, primogênito, Malom. Depois, os filhos vão morrer, senhores e senhoras. Acabaram de migrar. E agora não somente o chefe da casa morreu, mas os 2 filhos homens morreram. Para quem passa a alavanca agora? Quem é a pessoa que vai dizer está na hora de fazer isso ou aquilo? Ou não está na hora de fazer nem isso nem aquilo? Agora Noemi, porque essa é uma cultura patriarcal muito definida, e agora, finalmente, Noemi, a mãe, será a alavanca de decisões da família. Mas há um outro fenômeno na história de Ruth que tem muito a ver com o desencapsulamento dos futuros da nossa família. Eu vou chamar aqui com vocês de impermanência. Diga comigo, impermanência. Impermanência é um fenômeno permanente. Desculpe a redundância aqui. E eu tenho estudado um pouco desse conceito. Existe um pensador americano que já faleceu, mas, ao meu ver, um visionário extraordinário, chamado Alvin Toffler. E ele escreveu 3 livros, eu tenho os 3, e sou um estudioso de Alvin Toffler, porque ele, sendo um sociólogo, um pensador, mesmo não sendo um crente, mas ele conseguiu ter uma visão da vida que eu entendo que tem muito a ensinar a qualquer um que se preocupe com o futuro. E uma das coisas que ele diz, num dos livros que ele escreve, é que nós todos, quer percebamos ou não, quer nos demos conta ou não, estamos inseridos numa bolha de impermanência. Ou seja, tudo está em constante processo de mudança à nossa volta. E isso, às vezes, nos assusta. É como aquelas frases costumeiras que a gente diz, meu Deus, mas como essa criança cresceu? Não é assim? Meu Deus, já é primavera? Quando você pensa que está no meio do verão, você vai no supermercado e já encontra ornamentações para o Thanksgiving sendo vendidas. Você fala, meu Deus! Daqui a pouco começa a tocar as musiquinhas de Natal. Você fala, meu Deus, mas já acabou o ano? Nada permanece, é o fenômeno da impermanência. Você vai no espelho, acorda de manhã e vai escovar o dente, escovar o cabelo. Você, meu Deus, para onde foram os meus cabelos? Meu Deus, que ruga é essa? É assim. Só tem uma coisa que não é atingida pelo drama da impermanência: a bondade do Senhor, o amor de Deus. O amor de Deus por você é o mesmo, nunca vai mudar. Alguém pode dizer amém para isso? Amém. Mas aqui na terra, passará o céu e a terra. Tudo passa. Tudo é impermanente. Existem lições para serem aprendidas no miolo desse princípio. Já que nada permanece aqui na terra, a não ser o amor de Deus, o que acontece, meus queridos, é que o que acontece é que se você hoje está vivendo um momento difícil na vida, um momento doloroso, não se desespere, porque nada permanece. As coisas vão mudar e vão mudar para melhor. É só um momento. Amém. Alguém pode dizer amém para isso? Amém. Mas a sabedoria também é entender que se você está num momento alvissareiro, um momento de celebração, de conquista, de vitória, não se ensorbebeça, não se glorie, porque tudo passa. A dor passa, mas a celebração também pode passar.
Por isso é importante manter os olhos no Senhor, porque a sua bondade e o seu amor dura para sempre. Bem, minha família e a sua estão embolhadas no fenômeno da impermanência. E já que as coisas não permanecem sempre do mesmo jeito, o que aconteceu é que, de repente, alguém trouxe a notícia para as 3 mulheres. Diga, 3 mulheres. Para onde foram os homens dessa família? Morreram. Agora só ficaram 3 mulheres. Noemi, a sogra, e as suas 2 noras, Ruth e Orfa. Agora, o núcleo familiar, que começou robusto, bem construído, marido, filho, nora e sogra, agora foi reduzido, por causa dos fenômenos que nós aqui já avaliamos, a 3 mulheres, num contexto extremamente hostil e fortemente marcado por preconceitos contra as mulheres. Mas elas se uniram para enfrentar a vida sozinhas. E, de repente, chega a notícia na casa dessas 3 mulheres que a fome acabou em Israel. Um novo circunstanciamento, as circunstâncias mudaram. Alguém disse, sabe de uma coisa? Ninguém mais está enfrentando fome em Israel. Deus está abençoando Israel e está todo mundo comendo à vontade. Quando essa notícia chegou lá na terra da imigração, para onde eles haviam se mudado, lá em Moabe, as 3 mulheres resolveram voltar para Israel. Orfa e Ruth eram moabitas, eram naturais da terra, somente Noemi era israelita. E Noemi, já uma senhora avançada em idade, fez uma reunião com as 2 noras e disse, minhas filhas, eu vou voltar para a minha terra, mas eu quero, primeiramente, agradecer a vocês 2 por terem sido tão leais, tão fiéis, por terem me acompanhado na minha dor depois que meu marido morreu e meus 2 filhos morreram. Vocês nunca me abandonaram, agora que eu já não sou mais uma jovem recém-casada, agora eu já sou uma idosa, já quase não posso me mover sozinha, preciso do apoio de alguém, vocês sempre me apoiaram. Voltem, ou melhor, fiquem aqui na terra de vocês e eu vou voltar para Israel sozinha. Porque aqui na terra de vocês são jovens ainda, poderão até se casar novamente e reconstruir a família e começar uma nova história familiar. E o que eu tenho por vocês é gratidão. Fiquem, minhas filhas, e eu volto sozinha para minha terra porque a fome acabou. As noras, a princípio, não quiseram aceitar a proposta dela. Eventualmente, só uma resolveu ficar órfã, mas Noemi, diga comigo, Noemi, ou melhor, Ruth, diga comigo, Ruth. Ruth se aproximou da sua sogra Noemi e disse, sogra, não, nem peço uma coisa dessa. Eu já tomei a decisão. Orfa pode ficar à vontade para fazer o que ela quiser, mas a minha decisão é que eu não vou deixar a senhora. Escreva aí no seu coração, aonde a senhora for, eu irei. Aonde a senhora repousar, eu repousarei. O que a senhora comer, eu vou comer. Pode ser caviar, pode ser arroz com feijão. Aonde a senhora morrer, ali será o lugar do meu sepultamento. Minha sogra, só uma coisa pode me separar da senhora, a morte. Ruth fez um pacto com a sua sogra. Quando Noemi percebeu que não podia dissuadir a sua nora, disse, tá bom, minha filha. E voltaram as 2, somente as 2. Agora imagine, o que foi que os vizinhos viram quando contemplaram aquelas 2 mulheres chegando de volta no país de origem. Os vizinhos mais antigos devem ter pensado, quando saíram daqui, saíram quantas pessoas? 4 pessoas. E nós sabemos que quando chegaram em Moabe, os filhos se casaram e a família era composta de quantos? 6. E agora voltam 2? E os vizinhos perceberam que havia acontecido, nesse contexto familiar,
Tudo isso que nós mencionamos aqui, olha, complexidade, circunstanciamentos, alavancadores, impermanência, coisas que afetam qualquer família como a minha e a sua, fazem parte da vida. E começaram a dizer, aí vem Noemi, bem-vinda, Noemi, welcome back. E ela disse, não, por favor, não me chame mais de Noemi. Podem me mudar o meu nome, podem me chamar de Mara. Podem me chamar de amarga. A palavra Mara quer dizer amarga no hebraico. Não me chame mais de Noemi. Meu novo nome agora é Amara. Podem me chamar Dona Amarga. Porque a vida me amargou. Nesse meio tempo em que eu imigrei desse país para um novo país, procurando uma vida melhor e fugir da fome, tanta coisa ruim me aconteceu. Eu perdi o meu marido, perdi meus 2 filhos, e agora só resta eu e a minha nora, Ruth. Meu nome é Amarga. Se tem uma coisa que a gente não pode deixar acontecer com a ajuda de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é permitir que os fatos da vida amarguem a nossa alma. A gente vai passar por algumas lutas, famílias têm complexidade, têm circunstanciamentos, têm desafios, mas que Deus nos ajude a manter o coração macio, sem amargura. E a melhor maneira de não ser vencido pela amargura é praticar o perdão. Quem perdoa não coleciona amarguras. Eu sei que perdoar é, às vezes, uma tarefa delicada, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos fazer pelos outros o que Jesus fez por nós. Amém. Let it go, deixa aí, perdoa. Amém? 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 Eu já fiz uma oração a Deus, falei, Senhor, eu não sei quando o Senhor vai me chamar, não sei quantos anos eu tenho nesse mundo ainda, se muitos e poucos, mas no dia que o Senhor me chamar, uma coisa que eu peço ao Senhor, eu não quero partir desse mundo com amargura no meu coração. Eu não quero levar ninguém nas dobras da minha alma, eu quero partir leve. Alguém pode dizer amém para isso? Amém. Eu penso que isso é uma vitória na vida, não é? Amém. Partir desse mundo e levar apenas o peso do seu corpo no seu caixão e mais ninguém. E ser recebido de braços abertos por Jesus. Mara, coitada, tornou-se o nome de Noemi, deixou-se vencer pela amargura. Porém, a história não vai poder ser completada, o nosso tempo praticamente já está encerrado, mas quem já estudou a história de Ruth sabe que quando chegaram de volta a Israel, a fidelidade de Ruth à sua sogra Noemi lhe rendeu um final extraordinário. Amém, minhas queridas, meus queridos? Deus honrou a fidelidade de Ruth. Ruth não sabia que, ao voltar para Israel, ela estava desencapsulando um futuro extraordinário para ela e para a sua descendência. Escutem bem, e aqui eu vou terminar. Às vezes, ações práticas e simples desencapsulam um futuro maravilhoso para a vida da gente. Eu tenho um amigo, pastor haitiano, lá em Connecticut, e ele um dia me contou, falou, Sérgio, eu e minha mulher adotamos no coração um jovem haitiano que chegou no país sem ter onde morar, e nós levamos para a nossa casa e hospedamos esse rapaz, e esse rapaz foi criado por nós como um filho da casa. Muitas vezes, enquanto não conseguia emprego, eu dava de comer para ele, eu coloquei-o num quarto da casa. Esse menino cresceu, se desenvolveu e foi estudar, e hoje esse menino é rico, rico. Você é mesmo? É. E você não sabe da maior, Sérgio. Todos os anos eu tiro férias no Caribe. Sabe quem paga as minhas férias? Eu não peço, mas não, pai. Chama ele de pai. Não, pai. Para onde o senhor quer ir? Só me diz para onde que eu mando as passagens e a hospedagem. Quem pode dizer amém? Amém. Quando esse meu amigo pastor haitiano levou esse rapaz para casa, escutem bem, que aqui vai um segredo para a vida. Ele não sabia que, ao fazer esse gesto de generosidade, estava desencapsulando um futuro de férias no Caribe. E não fez com essa intenção, fez por amor.
Gestos de misericórdia, gestos de perdão, gestos de bondade, gestos de amor desencapsulam futuros. Senhores, Ruth não sabia que quando ela disse para sua sogra: não, sogrinha, a senhora está muito velha para ficar sozinha. Aonde a senhora for, eu vou. Aonde a senhora comeu, eu como. Aonde a senhora dormiu, eu durmo. E aonde a senhora morrer, ali serei sepultado. Ruth não tinha ideia que, milênios depois, em 17 de março de 2021, numa igreja em Pompano Beach, na Flórida, a história dela seria motivo da pregação dessa manhã. Ela não sabia disso. Você não sabe o futuro extraordinário que Deus encapsulou na vida da sua família, na vida de pessoas que convivem com você. Seja generoso, seja perdoador, seja misericordioso. Compartilhe. E é assim que a gente desencapsula futuros na família. Ruth não sabia, ao tomar essa decisão tão extraordinária de ser fiel à sua sogra, que um dia a história dela ia ser cantada nos casamentos, nas igrejas. Perdoe mais uma vez. Ajude mais uma vez. Não pare de ser generoso. Abrace seu filho mais uma vez. Às vezes os filhos realmente dão trabalho. Mas sabe, esse filho, essa filha que hoje pode estar sabotando um pouco a sua paz, se você não desistir e não parar de amar, vai chegar um momento no futuro, quando você não puder mais andar sozinho, trabalhar tanto como você trabalha hoje. Esse filho, essa filha vão se lembrar e vão cuidar de você com tanto carinho. Alguém tem fé para receber essa palavra? Olha, esse colega de trabalho que chegou lá na sua repartição, na sua empresa, na sua firma, seja generoso com essa pessoa, acabou de chegar. Nem sabe fazer os trabalhos direito ainda, né? Ninguém quer dar trabalho para ele, porque ele, coitado, não sabe fazer as coisas direito. Olha, você não sabe, você pode estar ali ajudando e sendo paciente com a pessoa que no futuro vai ser o seu patrão. E vai lembrar. Vai lembrar de você. Há pouco tempo lá em Canérica, pastor, eu fui atender um senhor, pediu para ter um aconselhamento comigo. Ele não é crente, não é membro da igreja, mas ele quis conversar comigo e eu atendi. Ele disse assim: pastor Sérgio, posso lhe contar uma história? Disse, pode. Ele disse assim: eu fui numa festa, fui convidado por um americano, aí uma festa na mansão dele, um americano muito rico. Quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha um outro brasileiro no meio dos americanos. E esse brasileiro não parava de olhar para mim. Eu não conhecia esse rapaz. Vira e mexe, eu olhava para o lado dele, estava olhando para mim, encarando, assim, com insistência. Eu falei: ué, o que esse rapaz está querendo comigo? E a festa toda esse rapaz me encarava. Chegou um momento que ele veio se aproximando de mim. Ele disse assim: você não está me conhecendo, não? Eu disse: não. Não está me conhecendo, mas eu conheço você. Eu disse: da onde? Aí o rapaz disse assim: você não era policial lá no Brasil? E aí o senhor disse: era. Você era policial civil lá em São Paulo, não era? Ele disse: era. Não está lembrando de mim? Ele disse: quando o rapaz perguntou isso, ele já falou: talvez. Vai falando. Aí o rapaz disse assim: mas eu nunca me esqueci de você. Um dia, você e alguns amigos seus policiais chegaram lá na favela onde eu morava e me prenderam. Eu era bandido. Eu era criminoso, traficante. Vocês chegaram lá com a viatura e me capturaram. E me colocaram na viatura e me levaram. E quando chegou na delegacia,
os seus amigos começaram a bater em mim, a bater de um jeito. Eu pensei que ia morrer. Começaram a me quebrar, Mas eu me lembro, ele falou, eu me lembro que você foi o único que disse assim: gente, chega! Vocês vão matar o rapaz? E aí os seus amigos pararam de bater em mim. Eu pensei que ia morrer. Eu nunca mais me esqueci de você. Depois disso, eu saí do crime, me tornei um homem de bem. Hoje sou um homem trabalhador, tenho minha família. E me mudei para os Estados Unidos. E eu estava aqui na festa olhando para você, eu pensei, é ele! Eu queria dizer para você, muito obrigado por ter salvado a minha vida naquele dia. E esse senhor que estava se aconselhando comigo disse, eu não tinha a menor ideia que com um gesto tão simples, eu achei que fiz a coisa certa. Ele estava, na verdade, desencapsulando um futuro para ele mesmo. Agora, imagine se o rapaz encontrasse com um dos amigos dele, ao contrário. Podia ser um futuro diferente. Não pare de amar a sua família. Não pare de amar o seu marido. Não pare de amar a sua esposa. Não pare de perdoar. Não desista de orar. Caminha mais uma milha. Ruth não sabia e você também não sabe, nem eu. Gestos de bondade, de compaixão, de perdão têm o poder de desencapsular o futuro. Eu vou terminar, meu tempo já se encerrou. Mas a coisa mais bonita é abrir o Novo Testamento e desfolhar e estudar a genealogia de Jesus. E encontrar na genealogia de Jesus a história desse futuro desencapsulado. Porque Ruth veio se tornar, eventualmente, a bisavó do grande rei Davi. Davi, que tornou-se o símbolo do messianato de Jesus. Um gesto de bondade colocou essa mulher na rota de colisão com a história da vinda de Jesus ao mundo. Jesus, o nosso Salvador, nosso Senhor, a quem devemos a nossa eternidade no céu, veio ao mundo passando por essa linha genealógica extraordinária que em algum momento tocou o gesto de uma mulher que nem israelita era. Que Deus te abençoe. Que a sua família seja introduzida num futuro extraordinário da parte de Deus. Antes de voltar à palavra e orar, eu quero somente... O pastor vai orar por nós. Coloca em pé, por favor. Amém. Aleluia! Levante suas mãos aos céus, levante a sua família nas suas mãos pela fé. Levante seu marido, levante seus filhos, levante seus entes queridos. E não pare de amar, não pare de orar, não pare de acreditar. O pastor está tão difícil, ele está tão rebelde. Não pare de amar. O futuro está apenas esperando que eu e você o desencapsulemos com graça, com decisão, como a de Ruth. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Chegamos ao final deste congresso de famílias. Um congresso maravilhoso, Senhor. Final de semana extraordinário. Temos aprendido tantas coisas aqui desde sexta-feira. Temos recebido a Tua palavra. E agora, no momento já de encerramento, nós só temos que dizer obrigado, Senhor. Muito obrigado. E levantamos ao Senhor as nossas famílias. Levantamos esposas, levantamos maridos, levantamos filhos, levantamos filhas. Alguns já no college, outros na escola regular. Alguns, Senhor, já casados.
outros enfrentando crises no casamento, algumas famílias passando por situações financeiras difíceis, algumas relações familiares estremecidas por algum conflito. Mas neste congresso, nós levantamos ao Senhor as nossas famílias, assim como elas estão, porque o Senhor ama as nossas famílias. O Senhor é o Deus das nossas famílias. Aleluia! O Senhor tem preparado um futuro extraordinário para as nossas famílias. Jesus é a garantia de um futuro bendito para as nossas famílias. Nossos filhos, nossas filhas, nossos lares pertencem ao Senhor. O diabo não tem autoridade sobre eles. E ainda que passemos por algumas lutas no presente, a tua palavra nesta manhã nos encorajou a acreditar que um futuro bendito das nossas famílias está sendo desencapsulado nesta manhã, na pregação da palavra de Deus. Porque o Senhor é o Deus do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Quem tem fé para receber esta palavra em nome de Jesus, diga amém. Deixe-me dizer apenas uma coisa a mais antes de voltar à palavra. Eu estou voltando para a Canérica daqui a pouco. Eu trouxe meu segundo livro, está disponibilizado lá atrás. Eu sou um péssimo vendedor de livros, mas eu quero encorajar você a investir um pouco mais na sua vida cristã e na sua família. O Risco, encontro fascinante com o verdadeiro sentido da vida, traz lições que com certeza podem ser aplicadas no seu contexto familiar. E eles estão ali fora disponíveis. Se eu estiver lá ou não, você pode passar e usar o QR Code, escanear e levar para sua casa. Dá de presente para um amigo. Olha, faz um gesto generoso para desencapsular o futuro de alguém. Quem sabe um colega de trabalho, um vizinho, pode encontrar Jesus na leitura de um livro assim. Tá combinado? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade